Graças a Deus, maravilha! Estamos chegando nesse domingo maravilhoso. É o programa Evolução da Fé chegando, levando alegria até o teu lar e aqui chegando na comunicação do seu irmão, amigo, pastor Luiz Antônio Quadros, ali na técnica, nosso querido presbítero irmão Carlos, que já está aí largando esses louvores abençoado, para abençoar a tua vida, você que já está aí na live, né? Para acompanhar a programação. Que bom ter você aí e queremos saber onde você está e manda teu recadinho, né? Interagindo conosco e é claro, nós vamos atender o teu pedido. Você quer aí está pedindo um louvor, pedir oração, tem alguém de aniversário? Comunica e nós vamos estar trazendo aqui no programa Evolução da Fé. Se ninguém te entende quando choras, tuas dores vagas horas, de agruras e aflições. Se ninguém te ouve quando gritas, em tuas horas mais aflitas, procurando soluções. Se sofres a dor de um desgosto e estampas em teu rosto a imagem da desilusão, se te sentes só na caminhada, pois ao longo da estrada não achastes um irmão, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão te enxugando as lágrimas teimosas que em teu rosto ainda rolam, renovando o coração. E caminharás à luz dos olhos seus, e em novo canto louvarás a Deus. Se são tão ingratos teus momentos e navega o pensamento as águas sob um vendaval, se achas que já não há saída e na história de tua vida já vês um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão, renovando as tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando as soluções. E caminharás à luz dos olhos seus, Jesus contigo vai até chegar aos céus. Teus momentos e navega o pensamento as águas sob o vendaval, se achas que já não há saída e na história de tua vida já vês um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora
verás que não demora e terás a sua mão, renovando as tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando as soluções. E caminharás à luz dos olhos seus, Jesus contigo vai até chegar aos céus. E caminharás à luz dos olhos seus, Jesus contigo vai até chegar aos céus. Chegando ao momento da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 11. E depois, o presbítero Moncarlos fará também leitura de Gênesis 26, versículo 17, 18, 19. Muito bem, então o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Maravilha! E agora, cumprimentando também 26, versículo 17, 18, 19. Então, seguindo aqui, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Maravilha! Nós temos aqui uma passagem bastante conhecida, e nós temos aqui a pessoa de Isaque, mas também trazendo a memória do seu pai Abraão. Abraão é aquele que nós conhecemos por o pai da fé. Abraão, o homem obediente que obedeceu a Deus, né? E ele então é chamado o pai da fé. Mas o texto do 25, verso 11, nos narra aqui que Abraão já havia agora Deus recolhido Abraão. Isaque agora estava então caminhando, né, palmilhando pelas terras que Deus havia prometido a dar. E agora então Isaque estava, o texto nos dizendo que Isaque estava abençoado. Isaque estava abençoado por Deus. A bênção era na vida de Isaque. A bênção estava sobre Isaque. A bênção era com ele. Mas a Bíblia nos narra, meus queridos, que Isaque, a bênção estava com ele. E o texto nos diz o seguinte, que como nós, né, a Bíblia nos narra que a nossa caminhada, a nossa vida, ela é de altos e baixos, né? Existe um momento em que você está, né, flutuando na bênção de Deus, mas há momentos das adversidades que ela vem na vida. Há momentos que as adversidades elas chegam, presbítero Moncarlos. E ela não foi diferente na vida de Isaque, como também não foi diferente na vida de Abraão. A vida de Abraão também. Nós temos que Abraão, quando Deus fala com ele para ele sair da terra e para ir para o lugar que Deus havia de dar, desse tempo até Deus voltar a falar com Abraão, levou a ele ouvir a voz de Deus,
ele levou 10 anos, presbítero Moncarlo, para ouvir Deus falar de novo. 10 anos. Depois que Deus falou e direcionou ele para ir à terra que Deus daria, então 10 anos Deus voltou a falar com Abraão. Isso nós vamos encontrar quando Deus torna a falar com ele, né? Lá no capítulo 15, quando ele estava agora, né? Já pensando que a herança seria dada para o outro, para um servo, né, dele, e não, porque ele não tinha, né, a promessa do filho, do que Deus ia dar, não tinha acontecido ainda. Mas o texto que eu quero chegar aqui é o texto que está nos narrando sobre Isaac, porque como Abraão enfrentou os momentos, as diversidades, as bênçãos, e Deus não deixou de cumprir tudo aquilo que prometeu a Abraão, e Deus agora estava, através de Isaac também, agora trabalhando. E o texto primeiro diz que Isaac estava abençoado, estava agora sob bênção de Deus. Mas quando nós olhamos já no capítulo 26, você vai olhar o primeiro versículo, você vai encontrar agora Isaac já enfrentando um período de fome que havia naquela terra. Começou agora a haver fome, e então Isaac agora precisava tomar posição, porque agora era um momento que ele estava passando inesperado. Começou a acontecer fome na terra, aonde ele estava. E eu fico pensando, presbítero Moncarlo, Isaac estava no lugar certo, Isaac estava numa posição certa, Isaac estava obedecendo a Deus no lugar em que Deus tinha mandado ele estar. Mas este lugar agora está sendo balançado por um momento de provação, ou um momento de dificuldade, porque a Bíblia diz que esse lugar, que era o lugar certo, que era o lugar que era para o Isaac estar, que era o lugar que era para ele habitar ali, era o lugar para ele morar ali com a família, este lugar agora estava sendo agora sacudido por um momento de dificuldade. A fome havia chegado ali. E agora, Isaac está para tomar uma decisão, ou permanecer no lugar que Deus havia mandado ele habitar, permanecer no lugar em que Deus tinha dito que tinha dado a ele ali, permanecer no lugar aonde Deus tinha dito que ali estava a bênção, ou ele abandonar esse lugar e descer para o Egito. Porque olha o versículo 2 do capítulo 26, irmão Carlos, leia para nós aí o que Deus diz. Olha, leia o 1 e o 2. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Viu? Então quer dizer, Isaac estava para tomar uma decisão, porque houve agora um momento que ali, o lugar que Deus deu, o lugar que era da promessa, o lugar que Deus disse que era para habitar, o lugar agora veio acontecer um momento de desconforto, começou a haver fome naquele lugar. Só que não era o momento, Abraão tinha passado por isso. O texto diz que Abraão tomou uma decisão. Nesse momento, Abraão errou. Então Deus estava avisando a Isaac para que ele não viesse a errar como Abraão havia errado, descendo ao Egito, né? E então Deus disse: Isaac, não desça ao Egito. O que é o Egito, presbítero Moncarlo? O que significa o Egito? O mundo. O mundo, voltar de novo, né?
voltar atrás. Então, se Deus tem te abençoado, se Deus tem te dito, tem te dado um lugar para você habitar com a tua família, está abençoado, está na bênção, o momento de dificuldade, Jesus não enganou. Jesus disse que haveria dias de aflições. Ele não disse que teria aflição o tempo inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Não. Ele disse: vai haver momentos de aflição. Mas esses momentos de aflição, você tem que se manter firme. Você tem que ter bom ânimo, né? Você tem que permanecer firme nele, porque ele disse: eu venci, e como ele venceu, você também vai vencer. Era o que Deus estava trazendo a Isaac aqui, como Abraão passou. Então agora Isaac também Deus faria passar. Então, mas estaria na posição dele. Ele deveria permanecer firme, confiante em Deus, confiar em Deus, depositar em Deus a sua confiança. Estava difícil, sim, mas daqui a pouco a situação ia mudar. Daqui a pouco Deus estaria revertendo a situação. E Deus está dizendo: não mude, não desça ao Egito. Não tome. O descer ao Egito é tomar uma decisão errada. Descer ao Egito é uma escolha errada, é buscar socorro aonde Deus não está, é buscar aquilo que Deus não quer te dar. Então, descer ao Egito é parecer que vai melhorar, mas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não há melhor. Aos olhos de Deus, depois virá as consequências do Egito. Então Deus está dizendo: não busque socorro no Egito. Apertou, está difícil, mas saiba que Deus te colocou ali. A bênção está ali. A promessa de Deus está ali. Né? O Deus que colocou você, é ali que Ele vai abrir a porta para você. É ali que vai passar a tempestade e você vai cantar o cântico da vitória. E você vai triunfar, você vai levantar a bandeira da vitória, vai dar o testemunho que Deus deu vitória e você passou pela dificuldade. Então aqui nós vimos que Isaac então permanece firme, ele não desce ao Egito. E então ele tem outra decisão. E qual era a decisão? Ele lembrou-se dos poços que o seu pai Abraão havia aberto e que tinha sido fechado pelos inimigos, pelos filisteus. E agora então Isaac, ele vai com essa atitude. Ele disse: o tempo está difícil, a dificuldade chegou, mas nós não podemos esmorecer. Vamos em busca de então fazer alguma coisa. Deus só age quando nós tomamos atitude, irmão. Quem sabe você está ouvindo esta palavra e você, quem sabe, derrubou os braços, você parou de orar, você está desistindo da caminhada, você está pensando em voltar atrás, você está pensando em buscar socorro no Egito. Mas aqui a Bíblia diz que Isaac, quando Deus diz: é aqui, eu te dei, é aqui que eu vou abençoar. Então Isaac, ele resolve então fazer alguma coisa. E ele sabia que se ele fizesse alguma coisa agindo, Deus agiria. E ele começou então a abrir os poços. E é claro que não foi fácil. A Bíblia diz que ele abria os poços que Abraão havia feito, construído aqueles poços ali. Mas viu o inimigo e de novo fechava aqueles poços. Mas Isaac não desistia. Isaac foi indo, abriu um, abriu dois, os inimigos vinham e fechavam os poços que
Isaac estava abrindo, que eram poços que Abraão já havia aberto em tempo de crise. Mas Isaac continuou. E a Bíblia nos diz que você olhando mais adiante, você vai ver que daqui a pouco o inimigo desistiu. E ele parou de agora perseguir o Isaac. E agora Isaac, ele abre poços. E os poços que Isaac continua abrindo são agora abençoados. O inimigo viu que não podia, porque Deus era na vida de Isaac. É um momento de crise, momento de seca, um momento em que a terra estava seca, não produzia, um momento que não havia água, mas aonde o Isaac abria poços, vertia água, porque Deus estava na vida de Isaac. Eu quero te dizer, mesmo nos tempos difíceis, nunca esqueça que Deus é contigo. Deus é com você. E se você agir, se você tomar atitude, Deus honrará a tua fé. Deus honrará a tua atitude. Foi o que Deus fez com Isaac. Isaac não desistiu, Isaac prosseguiu. E a Bíblia diz que aonde ele abria poços, vertia água. Eu quero te dizer, Deus quer fazer, quem sabe, nesse deserto que você está enfrentando, nessa luta que você está dizendo, mas como eu vou fazer para poder obter vitória? Deus está dizendo, tem atitude, busca de Deus sabedoria, e Ele vai agir, Ele vai trabalhar, e aonde você puser a mão, Deus fará prosperar. Aonde você pisar, Deus dará a você. É promessa que Deus tem feito aos seus filhos. A Bíblia diz que Deus tem reservado para os seus filhos, aleluia, algo muito excelente. E eu quero te dizer nesta tarde, eu não sei o que acontece, eu não sei o que está acontecendo, talvez na tua vida, no teu casamento, na tua vida material, na tua vida espiritual. Eu não sei o que se passa, o que você está enfrentando, mas em momento que acontece essas adversidades, não tome decisão precipitada. Não tome decisão precipitada, porque pode a situação piorar. Era o que Deus interviu a Isaac, dizendo: Isaac, não desce ao Egito, né? Então, porque Isaac estava para tomar essa decisão. Quem sabe você está para tomar uma decisão. Ore, espere em Deus. Não tome decisão sem Deus dizer e direcionar você. A Bíblia diz que se Isaac descesse ao Egito, talvez seria muito doloroso para o Isaac. Mas ele permaneceu no lugar da bênção. Permaneceu na terra que Deus deu. Mesmo passando a adversidade. Mas ele sabia que Deus era com ele. E se Deus era com ele, Deus ia agir. Se Deus é com você, Deus vai agir. Deus vai agir no teu casamento. Deus vai agir aí no trabalho. Deus vai agir na tua vida espiritual. Deus vai agir. Não tema. Tenha bom ânimo. Essa aflição vai passar. Ela não dura para sempre, não. Ela vem. O texto de Salmo 35 diz que o choro pode. Quer dizer, não é que ele vá durar a noite inteira, mas ele pode até durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, quando Isaac aqui agora obedece a Deus, ele vê o resultado, e a bênção de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Isaac tomasse atitude, né? O que é melhor, obedecer ou
sacrificar. Melhor... Isaac obedeceu? Sim, é melhor obedecer, né? Que muitas vezes pela obediência ou pelo fato de nós obedecermos ao mandamento que Deus tem, algumas lutas, algumas adversidades, elas podem se levantar, mas nós temos que entender que tudo isso está no propósito de Deus, né? Que o próprio Davi, ele falou que melhor era cair na mão de Deus do que na mão dos homens, né? Por quê? Porque em Deus a gente encontra misericórdia, em Deus a gente encontra o perdão, coisas que muitas vezes nós também encontramos nos homens, né? Nas pessoas. Às vezes procuramos agradar as pessoas e não a Deus, e mais tarde as pessoas elas acabam nos decepcionando, acabam muitas vezes nos traindo, nos magoando, nos ferindo, né? Em Deus nós não vamos ter isso. Em Deus nós vamos ter o socorro, o escape, né? Quando Deus permite uma luta, quando Deus permite uma adversidade, é para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para nos fortalecer durante a nossa caminhada. E é isso que muitas vezes nós não compreendemos, porque nós queremos para já, para agora, para ontem, as coisas, né, que se realizem. Mas no propósito de Deus, no plano de Deus, é tudo no tempo dele, é tudo conforme a vontade dele, porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Então nós precisamos continuar crendo, mesmo que muitas vezes nós não consigamos enxergar a luz no final do túnel, mas nós cremos que lá do outro lado vai ter um Deus nos esperando com a coroa da vitória, com a nossa bênção. Maravilha, glória a Deus. E é o que aconteceu com Isaac. Nós estamos agora arrematando aqui, chegando ao final da mensagem, dizendo que o inimigo reconheceu que Deus era na vida de Isaac. Deus foi com Abraão, Deus também estava agora com Isaac. Deus esteve com Jacó, Deus esteve com Davi, Deus esteve com Moisés, Deus esteve, se você olhar, você vai ver Deus agindo através desses homens, e é o mesmo Deus. Ele diz em Malaquias 3:6, eu sou Deus e não mudo. Então ele permanece sendo o mesmo, e ele agirá através da tua vida. Ele requer atitude, né, para que ele possa agir, e os teus inimigos verão que Deus é na tua vida. Quando eles viram que aonde Isaac abria poço, a água vertia, eles viram que Deus realmente estava na vida de Isaac. Eu quero te dizer hoje, né? Quem sabe você está passando, reclamando, murmurando da situação. Creia que Deus pode mudar essa situação na tua vida, na tua casa, na tua família. Não te precipite em tomar decisão. Decisões precipitadas, ela leva a pessoa às vezes a sofrer amargamente. Decisões que às vezes, né, nós estamos vendo que por causa de decisões precipitadas, né, irmão Carlos, muitas consequências às vezes, né? E as consequências muitas vezes são irremediáveis, né? Tem que, depois que acontece certas coisas, não tem o que fazer, né? Tem que ir sabendo que a pessoa poderia ter evitado, quem sabe, né? Se tivesse ficado no propósito de Deus. Então é essa mensagem que nós queremos deixar a você. Não se precipite, né? Confia em Deus, que diz, né, o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa os cuidados dele e ele vai agir em teu favor. Presbítero Carlos. Amém. Então vamos estar orando, né, pastor? Glória agradecendo a Deus por este dia, por essa programação, agradecendo a Deus por todos os ouvintes que estiveram na nossa companhia, que nos ajudaram a fazer essa programação. Aí dentro do teu lar, na tua casa, né, coloque diante de Deus a tua necessidade, o teu pedido, tudo aquilo que você precisa, e creia que Deus, ele tem poder para conceder a bênção e a vitória no teu lar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te
Te adoramos, Pai, te exaltamos neste dia pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai, que nos permite estarmos aqui, Senhor, através dessa ferramenta, levando a Tua palavra, Pai querido, propagando o Teu reino, o Teu evangelho, Pai. Sabemos que em muitos lugares estamos chegando pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Adentra os lares nesta hora, Pai. Entra dentro das casas, cura, liberta, transforma vidas, Pai. Que haja salvação, que haja mudança de vida, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu poder, Senhor. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos no milagre, nós cremos que ainda é possível o milagre nas nossas vidas, Pai. Abençoa a vida financeira, abençoa, Senhor, a vida familiar, em todas as áreas, que o Senhor venha agir e que o Senhor venha operar com poder, com graça. Usa, Senhor, da Tua misericórdia sobre vidas carentes, sobre vidas sedentas da Tua palavra. Quebranta corações, ó Pai, neste momento, Pai. Entra com a cura, entra com a bênção, com a vitória completa, Pai, em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido, todo espírito de enfermidade nos hospitais, Senhor, onde estiver chegando este sinal agora, Pai, que o Senhor entre com Tua graça, com Teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos fortalece na nossa caminhada diária, Senhor, porque sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós cremos acima de tudo num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos em Jesus, nós cremos que o Senhor voltará para resgatar a todo aquele que em Ti crê, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós Te pedimos, continua conosco, Pai, também abençoa as crianças, Pai, nesse dia especial, Pai, dá sabedoria aos pais, no ensinamento, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, maravilha, glória a Deus. Queremos somente agradecer a você que esteve conosco, né, nesse momento, nessa live, e queremos dizer, né, orem por nós, que nós estaremos orando por vocês e colocando o nome de vocês na oração, viu? Vou ler aqui também mais uma participação do apóstolo lá da África. Ele botou: meus queridos irmãos, aqui apóstolo José Luiz, meus anúncios da Igreja Unida aqui. A obra está a ser uma grande bênção. Já estamos arrecadando tijolos, uma quantia de 3.500 tijolos que ele colocou, que arrecadaram e estão em oração, né, pelas finanças para a reconstrução. A gente percebe, né, que Deus tem dado força, fortalecido assim na obra. Sabemos que é difícil, né? E o missionário lá, incumbido de construir igrejas, né, de levantar, de propagar a obra, né? Sabemos das dificuldades, mas ele não desiste, né, pastor? Continua firme. Glória a Deus, ali alimentando, né, as crianças, isso, trabalhando, os cultos nós temos, ele tem mandado para nós, né, sempre nós temos mostrado a igreja. E se você deseja ser um colaborador da obra missionária, você pode estar entrando em contato, né, com o nosso presbítero irmão Rovanjo, que é aquele que está aí à frente do trabalho de missão dos ceifeiros da última hora. Presbítero irmão Rovanjo, né, o telefone do presbítero irmão Rovanjo é 999 46 9281. Esse é o nome do presbítero irmão Rovanjo. Vou dizer de novo: 999, o código de área aqui é 54, 999 46 92 81. Esse é o número do presbítero irmão Rovanjo, que é o diretor aí do departamento missionário Ceifeiros da Última Hora. Você entra em contato com ele ou vem até a Igreja Unida, e ali tem o carnezinho missionário, né? O carnê missionário, pastor, é estipulado o valor? Não, é segundo o propósito do teu coração. Você pega teu carnê missionário e você vai estar contribuindo com o departamento de missão Ceifeiros da Última Hora, né? Nós vamos ter aí espaço para o departamento missionário também fazer o seu trabalho, né? E falando sobre missão. Então, o assunto do programa missionário é missão. Então, aí o diretor é o nosso querido presbítero irmão Rovanjo. Anotou o número? 999 46 9281.
você já entra em contato pelo Zap, ligando para ele, e ele vai atender você. Lembrando que unido jamais seremos vencidos. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Nós estamos indo embora. Fiquem todos na paz do Senhor.